Oi, Catarina. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Ok, vou ver se eu consigo esperar mais alguém chegar. Eu não sei muito bem controlar mais essa live do Facebook, porque mudaram algumas coisas, eu não estou tendo controle de quantas pessoas estão por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Bom, de qualquer forma eu vou começar porque vai ficar gravado mesmo. E dessa forma vai ficar mais tranquilo para quando alguém quiser ver depois. Para quem se lembra um pouco, ano passado eu fazia algumas transmissões falando sobre língua portuguesa, normalmente eram às terças-feiras à noite, e eu estava pensando em mudar esse formato, fiquei um tempo sem fazer, mas aproveitando então esse estado de quarentena geral, né, dados a situação que não só o Brasil, mas o mundo todo está passando, então talvez isso permita um diálogo aqui com vocês. E hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu gostaria de fazer há muito tempo, que foi uma coisa que eu já fiz em escolas há um tempo atrás, que é falar sobre a interpretação de textos focado em música, né? Focado em letras e em músicas. Por quê? Muitas vezes a gente vê nas aulas de português, nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de literatura, alguns exemplos de letras de músicas, e eu fico pensando, às vezes, tem alguma coisa que está faltando ali, né? Não que eu fique pensando, isso já é uma ideia minha, tem algumas coisas que estão faltando quando a gente trabalha com interpretação de texto e com língua portuguesa, certo? Então, vamos pegar o seguinte, vou começar pelo seguinte ponto, a gente tem uma canção, certo? E quando a gente trabalha a letra de música, normalmente, quase sempre, ela vai estar na seção de poema, de poesia, né? A literatura no seu modo lírico. Porém, muita coisa fica faltando quando a gente vai tratar de letra de música. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou citar um exemplo assim, que também acontece em muitas aulas de literatura, se a gente for falar de interpretar alguma linguagem visual, normalmente as pessoas colocam quadros, certo? Eu vou citar como exemplo aqui Van Gogh. Vamos falar sobre Van Gogh, ok, beleza, vamos falar um pouco sobre como é que a gente pode ler um quadro, como é que a gente pode apreciar uma obra de arte gráfica, uma obra de artes plásticas. Então, imagine o seguinte, eu vou falar de Van Gogh com vocês, certo? E, para exemplificar Van Gogh, eu vou fazer o seguinte, opa, tem um problema aqui que não está andando uma coisa que eu gostaria de fazer. Vou tentar aqui de novo, que seria, no caso, um compartilhamento de tela. E não estou conseguindo fazer isso. De todo modo, eu vou tentar colocar aqui no quadro, não dá para colocar. No planejamento está indo para o buraco. Mas, de qualquer forma, imagine que a gente vai falar de um quadro de Van Gogh, certo? Só que a foto do quadro do Van Gogh no livro está uma foto em preto e branco, certo? Ou, para alguns especialistas, uma foto em escala de cinza.
como é que eu vou falar das cores de Van Gogh? Como é que eu vou falar de toda a impressão que o uso de contrastes pode dar se eu estou vendo uma foto em preto e branco? Certo? Já não basta ser uma reprodução, ou seja, eu não vou ter acesso aos modos como ele pintava a tela, aos modos como ele usava seus pincéis, eu não vou ter acesso nem ao básico, que são as cores. Certo? Então, fica faltando alguma coisa. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de letra de música. Quando a gente fala de letra de música, a gente acaba esquecendo de certos pontos que é um dos pontos principais do que é música. A gente esquece que uma música não é apenas a letra. Até porque se a gente for falar especificamente de música, letra não faz parte do que é música. Uma música, ela é composta de ritmo, harmonia e melodia. Ou seja, são todos componentes exclusivamente sonoros. Assim, onde é que letra se encaixa nisso? Letra é uma outra coisa. Letra é um outro tipo de componente. Uma letra de música não faz parte especificamente da música. Ela faz parte de um outro tipo de sistema, de um outro tipo de linguagem. E é isso que eu queria tratar. Quando a gente vai avaliar uma música, não, Fernando, não estou fazendo o William Bonner, não estou fazendo o Cid Moreira aqui, não. Estou de calça porque caso eu precise ficar em pé, certo? Então vocês vão viver de calças. Então, retomando o que eu estava falando, quando a gente vai ler uma letra de música, é só a música? É só a letra que precisa ser avaliada? Não, uma música precisa ser avaliada enquanto um todo. Uma composição precisa ser avaliada em todos os seus critérios e saber se eles estão andando em conjunto. Se a gente for avaliar, eu repito a questão do quadro de Van Gogh. Vou dar uma improvisada aqui, já que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela com vocês, que até onde eu havia sabido, o Facebook permitia essa possibilidade, mas não enquanto o vídeo está rolando. Talvez no YouTube eu conseguisse, mas eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem Girassóis de Van Gogh em preto e branco. Certo? Então, eu vou falar das cores dos Girassóis de Van Gogh em preto e branco? Não vai ficar legal. Não tem, isso está incompleto, né? Vou ver se baixando um pouquinho a resolução se vê melhor. A resolução não, o brilho da tela, a gente consegue ver um pouco melhor. Bem melhor. Certo? Então, ou seja, eu conseguiria falar com vocês do que essa obra apresenta sem apresentar suas cores? Não. A mesma coisa com música. Eu não tenho como apresentar uma música sem apresentar ela de uma forma completa. Eu não tenho como analisar uma música sem que isso seja feito de forma completa. E para isso eu não vou falar muito sobre várias músicas, eu vou pegar essencialmente 4 ou 5 exemplos, certo? Para que isso se torne bastante visível. Eu acho que está todo mundo lendo. Não, leio música? Não, aí eu vou falar primeiro sobre as questões. Então, a primeira música que eu gostaria de tratar como um exemplo positivo do que eu estou falando é a música Beatriz, do Chico Buarque, que já passou por várias regravações. Muita gente já gravou essa música. Então, como é que a gente vai analisar, por exemplo, Beatriz, do Chico Buarque? A gente primeiro precisa pegar a gravação original, ou seja, normalmente a gravação original é aquela que é feita da forma mais próxima possível do que
foi a intenção do autor quando a escreveu. Eu vou colocar aqui então essa gravação para que vocês ouçam. Inclusive, eu vou partir para um outro recurso. Vocês me têm 30 segundos, por favor. Porque eu vou dar uma aumentada no som. Para isso eu preciso de uma caixinha. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Oh. Bom, fazer uma pausa nesse momento. Então, a gente tem nessa música um excelente exemplo de como a letra da canção, a melodia da canção, a harmonia e seu arranjo andam de forma muito unida, muito coesa. Especialmente nesse trecho. O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Salve, Guilherme. Tudo bom? Então, nesse trecho a gente escuta, né, nessa composição de Chico Buarque, Beatriz, que é uma composição de Chico Buarque e Edu Lobo, gravada originalmente na voz de Milton Nascimento para o espetáculo Grande Circo Místico, certo? A gente escuta o Milton cantando se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, ou se ela só decora o seu papel. Se a gente for prestar bastante atenção, quando ele usa esses termos, sétimo céu, outro país, ou seja, são coisas extremamente distantes, a melodia ela vai em um modo ascendente, ou seja, ele sobe, né? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, ou seja, ele vai se distanciando cada vez mais de uma realidade. Mas quando ele diz, ou se ela só decora o seu papel, ele já desceu, ou seja, ele desceu ao modo normal. Então a gente tem esse signo, sétimo céu, outro país, em um modo ascendente, e o seu papel caindo. A gente pode perceber isso também na própria representação da escala musical. Não estou querendo que vocês saibam ler música nem nada disso, mas é porque isso acaba ficando muito visual. Ok. Por exemplo, vejamos, não sei se dá para, não dá para ver, está muito claro, só um minuto. Opa.
Se vocês conseguirem ver na primeira linha uma bolinha lá em cima, deixa eu ver em que direção que ela está aqui. Uma bolinha aqui em cima, bem no alto. Mais alto que todas as outras bolinhas, né? Bem aqui. Esse é o céu. É o sétimo céu. Está mais alto que o resto todo. Certo? Então a melodia ela vai lá para cima. E o arranjo também vai lá para cima. Certo? A voz. Ou seja, existe uma preocupação em fazer com que todos esses signos, todas essas informações andem juntas, para que isso possa causar ao ouvinte, que na verdade, quando a gente fala em música, a gente não fala em leitor, a gente fala em ouvinte. Então, para que isso possa causar ao ouvinte uma sensação de que as coisas estão indo todas ao mesmo tempo, os significados estão correndo juntos. Existe também um outro trecho desta mesma canção que demonstra isso muito bem. Que é quando diz: me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Ops. Vou colocar aqui o trecho. Olha, será que é de louça? E a gente pode perceber isso também na segunda parte da canção. Subindo, é éter. Será que é loucura? Loucura, sempre se distanciando do suporte que é a realidade. Será que é Cenário, nada disso é real. A casa da atriz, se ela mora no arranha-céu, A voz alta como um e se arranha-céu. as paredes são feitas de giz, Paredes de giz, totalmente real. e se ela chora No quarto de hotel, desce de novo para a realidade. E se eu pudesse entrar na sua vida, sim, nesse trecho também me a gente vai ter leva outro para ponto sempre, importante. Beatriz, Exatamente aqui, ó. me ensina a não andar com os pés no chão. Então, quando ele diz, me ensina a não andar com os pés no chão, a melodia sobe e desce. Me ensina a não andar com os pés no chão. Sendo chão, quando ele fala chão, é a nota mais baixa de toda a melodia, ou seja, o chão é o mais baixo. Se quando ele canta o sétimo céu, ele tem a nota mais alta da melodia, quando ele fala em céu, a palavra céu, a gente tem na melodia da música a nota mais alta, quando ele fala chão, dentro da melodia da música inteira, é a nota mais baixa que a voz atinge. Ou seja, se a gente for pegar apenas a letra da canção para fazer uma análise, nada disso vai ser percebido. E não é só uma questão de letra e melodia, como eu disse antes, música se define por 3 fatores. Música é um conjunto de 3 elementos: ritmo, harmonia e melodia. A harmonia também e o arranjo também ajudam a fazer isso. Por exemplo, daí em Beatriz a gente tem: olha, será que ela é moça? Será que é divina? Será que é o contrário? Será que é ternura? A vida da atriz sempre. Daí a gente tem uma evolução, uma subida. Se ela pensa no sétimo céu, se ela acredita que é outro país. Ou seja, tudo na música, a melodia, a harmonia, tudo cria uma sequência ascendente, ou seja, que dá essa ideia de subida para depois descer de novo. Então, quando a gente não tem isso, seja na estrutura da música, ou seja, simplesmente para fazer uma análise, a gente perde muita coisa, tanto quanto a gente perderia as cores ao analisar uma fotografia em preto e branco de um quadro de Van Gogh. Certo? Um outro ponto também, voltando a falar sobre harmonias,
e melodias, eu tenho aqui também um exemplo, também do Chico Buarque, de Construção, certo? Da canção Construção. Porque Construção a gente tem também, é uma música que também é muito utilizada em vários livros didáticos, etc, etc. Só que não adianta nada ter a letra da canção se a gente não vai ter a melodia, não vai ter a música sendo cantada. Então vou colocar aqui o arranjo original de Construção, que foi gravado pelo próprio Chico Buarque, se eu não me engano, em 1973. Depois eu vejo certinho a data. Como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Uma coisa importante é dizer que dessa vez a gente tem E cada uma melodia linear. E atravessou a rua com seu passo tímido. E também uma harmonia que se sustenta em pouquíssimos acordes, bem repetitivo. Como se fosse máquina. Justamente para dar essa ideia de máquina, de construção, tudo muito automático, tudo muito mecânico. Tijolo por tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Nesse momento de descanso, entram os outros instrumentos para poder dar uma... O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Que é justamente para dar essa ideia de um pouco de felicidade no meio disso tudo, como se fosse sábado. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Então, como se ouvisse música, também vai para cima, um pouco fora desse chão. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Então a gente percebe quando ele sai da realidade da construção, a melodia sobe. Como se fosse um pássaro. E aqui a gente percebe também um pouco como é que o arranjo passa a ser importante na interpretação de uma música. Vou voltar um pouco para que vocês percebam quando ele começa a falar como se fosse um bêbado, flutuar no ar como se fosse um pássaro. Você tem aí instrumentos como violinos suavizando e entrando, ao invés só daquela batida monocórdica da bateria, certo? Vou voltar um pouco para vocês prestarem um pouco atenção nisso. Ó, por enquanto ainda está só o violão e a atenção. Como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Vocês como se ouvisse música, subiu. E tropeçou no céu como se Tropeçou no céu. E aí entra o violino, fazendo uma melodia mais suave. Como se fosse um pássaro. Um pássaro. Se acabou no chão feito um pacote clássico. Agonizou no meio do passeio. Acabou no chão. A gente tem violoncelo descendo. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. E aqui a gente tem um dos pontos principais do arranjo, certo? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, e entra metais em dissonância, alguns em sexta, alguns em nona. Eu estou falando uma linguagem de músico aqui, mas quem for músico e for me acompanhar vai entender, para justamente dar essa noção de buzina, como se fossem buzinas desafinadas ali, porque ele atrapalhou o tráfego. Ou seja, se ele não coloca, se o maestro que fez o arranjo disso não pensa em colocar esses elementos, ia ficar faltando alguma coisa na concepção dessa obra enquanto um todo, certo? Então a gente tem todos esses elementos para serem avaliados quando a gente for falar de uma canção. Ou seja, não adianta falar só a letra bonita, não adianta falar só a melodia bonita, ou eu gosto do ritmo. Uma canção, ela, não vou dizer que ela tenha que, porque também não é uma questão de obrigação, mas ela passa a ganhar certos pontos em certos quesitos quando essas coisas vão andando mais juntas. E para não dizerem que eu estou sendo elitista, eu vou apresentar um outro exemplo aqui. Vou sair um pouquinho do Chico Buarque
E que tal se a gente for falar um pouquinho, por exemplo, de um pagode antigo? Né? Para quem gosta de pagode anos 90, a gente tem Amarelinha, do Arte Popular, que é um exemplo disso. Eu não preciso gostar da música, eu não gosto de arte popular. Quem me conhece sabe que eu não gosto de pagode, não, menos ainda do pagode dos anos 90. Eu até gosto de pagode, desde que seja aquele pagode antigo carioca dos anos 80, dos anos 70. Mas eu não gosto de pagode dos anos 90, mas isso não me impede de reconhecer alguns pontos que eu, né, vou dizer assim, a gente tem, vamos lá, Amarelinha do Arte Popular. Pagode da amarelinha, todo mundo passa rebolando, quero ter você passar. A família inteira passa, a Aninha, o Zezinho jogando. A titia solteirona na boca com a amiga, ela vai cantando, vai descendo até o chão. Jogando essa pedrinha, todo mundo vai cantando com então. Quero ver você passar. Passa no pagode da amarelinha, se liga, esse mexe lá não sai da linha. Para mim já é o suficiente, mas já realmente é o suficiente para demonstrar uma coisa. Eu acho essa uma composição muito bem feita, aquilo que ela se propõe, e que obedece um pouco a esses critérios que eu estou colocando com vocês. Vocês repararam que toda vez que na letra da canção fala a palavra passa, a melodia estica? É sempre, nunca é passa, é sempre passa. Ó, vou colocar aqui um trechinho logo no começo. A titia solteirona na boca. A família inteira passa. Não é a família inteira passa, é a família inteira passa. E por que se faz isso? Para justamente dar essa ideia de passagem, certo? Se ela passa, ela não vai passar rapidinho. Ela vai ter que passar. Então a família inteira passa. E a mesma coisa acontece no refrão. Opa! Não! Mudou a música. Volta, eu quero a música adiante. Isso. Vamos lá, de novo. Ou seja, é uma música que ela vai cantar, né? A sua melodia vai cantar aquilo que está acontecendo na música. Certo? Então, adiantaria alguma coisa eu simplesmente pegar a letra dessa canção e dizer, eu vou analisar a letra dessa canção sem que eu consiga ouvir, sem ouvir isso, sem fazer com que isso se toque, com esses recursos físicos, né? Quando eu digo físicos, eu estou falando realmente das ondas, né, acústicas, que criam significados para que eu consiga compreender a letra. Isso pode ser aplicado a qualquer música, em qualquer língua. Eu vou dar exemplos aqui, basicamente, música brasileira, porque é mais fácil, mas isso pode ser aplicado em várias músicas de várias línguas diferentes. A canção tem que estar cantando aquilo que ela está propondo, porque senão não faz sentido. Quando a Maria Bethânia gravou o seu álbum As Canções que Você Fez para Mim, com letras do Roberto Carlos, né, cantando canções do Roberto Carlos, e quem fez esse arranjo foi um maestro inglês. Ele fez os arranjos de todo o disco, os arranjos de todas as músicas. Ele não falava português, ele pediu a tradução de todas as músicas justamente para dizer, eu preciso saber o que está sendo cantado para que os arranjos transmitam aquilo ao ouvinte, transmitam os sentimentos que estão sendo ditos em forma de música aos ouvintes. Certo? A mesma coisa a gente tem também em várias outras músicas. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Pagode da Vassoura, né? do molejo, né? Que digamos, quando ele fala eu vou varrendo, é justamente esse movimento que a voz também acaba fazendo, que a melodia,
esse som, vou varrendo, é um som onomatopeico do som da vassoura quando varre. Né? Aquele chiado da vassoura quando varre, esse que acaba sendo gerado. Então a gente tem, não precisa ficar centrado só em Tom Jobim, Chico Buarque, seja lá quem for. É possível fazer isso também nas músicas mais populares. Agora, que não há como é simplesmente pegar uma canção e dizer, eu gosto do ritmo e pronto. Porque quando você fala só do ritmo, você está desconsiderando a letra, sendo que a letra é um componente. Quando você está falando só da letra, você está desconsiderando a melodia, você está desconsiderando o arranjo. Ou seja, para que a gente analise uma canção, certo? É preciso levar tudo em consideração. Há alguns anos, eu me deparei, por exemplo, com a Alta Noite, composição do Arnaldo Antunes, em um livro didático. E a canção Alta Noite, ela é feita, né? Arnaldo Antunes ele tem um detalhe bastante interessante na obra dele, é que ele não pensa apenas na voz, certo? Ele não pensa apenas na questão musical, ele também pensa na questão da apresentação poética enquanto linguagem escrita. Então aqui, eu reproduzi aqui, não sei se vai dar para ver direito, porque eu não estou conseguindo. Eu vou colocar um pouco maior, porque eu quero demonstrar uma coisa. Vou colocar o maior possível. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas um dos pontos é que ele não começa nenhum verso, nem mesmo o primeiro, usando letra maiúscula. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai encarar um poema. A gente tem que perceber todos os recursos que estão sendo utilizados quando ele é escrito. Só que isso aqui não é apenas um poema. Ele é um poema e é uma canção. Ele foi feito com esses dois objetivos. Oi, Camila. Ele foi feito com esses dois objetivos, certo? Então, a gente precisa analisar o poema. Perguntar por que a letra da canção ele não inicia nenhum dos versos, nem mesmo o primeiro usando letra maiúscula, apesar de usar sinais de pontuação. E a gente ouve Alta Noite, a gente daí segue aquele critério que eu estava falando. Normalmente, a versão, a primeira gravação é a que deve ser levada em conta. Em Alta Noite acontece uma coisa muito pitoresca. Em Alta Noite, existem 3 gravações originais. 3 gravações, por assim dizer, simultâneas. Foram gravadas de 3 formas diferentes. Ao mesmo tempo, foi gravado pelo próprio Arnaldo Antunes, ao mesmo tempo foi gravado por Marisa Monte e ao mesmo tempo foi gravado por Arnaldo Antunes e Marisa Monte juntos. Basicamente, os 3 têm um mesmo arranjo de base, mas tem alguns detalhes diferentes. Eu vou colocar aqui para vocês, então, Alta Noite, nessas 3 formas, certo? Vou colocar primeiro com Arnaldo Antunes, uma coisa que se pode perceber dessa música com ele é que ele usa muitos ruídos. São ruídos casuais. Passos, coisas abrindo, como se você estivesse mexendo numa gaveta. Perdão, essa ligação com os dois. Não cadê, mas pode ser também. O caminho que ninguém caminha, alta noite jacia, ninguém com os pés na água. De todo modo, ele usa esses elementos para construir esses significados. Nós temos também a versão dele sozinho, agora sim a versão dele sozinho. Espero que seja. Eu acho que eu acabei de repetir.
Não, volta. Volta. Deveria nome. Temos também a versão da Marisa Monte, que ela usa o arranjo de base permanece o mesmo, mas ela usa outros elementos que vão dar uma ideia de uma atmosfera presente na letra, que é a atmosfera da água. Alta noite jazia, ninguém estava no caminho que ninguém caminha. Alta noite jazia, ninguém Vocês barulhos de gotas que caem de vez em quando, justamente quando ela vai falar ninguém com os pés na água. Ou seja, você tem esse ruído de gotas caindo para dar essa ideia. Tem esse barulho de gotas caindo justamente para dar essa ideia do que ela está cantando, né? De que existe alguma coisa molhada ali, de que existe uma pessoa andando sozinha à noite, né? Com água que não está sendo pisada ou que está caindo, alguma coisa do tipo. Ou seja, você tem elementos não apenas na letra, não apenas na melodia, mas você tem também elementos do arranjo, ou seja, da instrumentação. Quais instrumentos estão sendo usados? Quais sons estão sendo usados, além da melodia, além da harmonia, além de tudo isso para construir além da letra, além de tudo, para dar essa sensação que a composição, não vou dizer nem apenas a canção, mas que a composição pretende passar, certo? E, como a gente já vai chegar a 40 minutos, eu não queria me estender muito mais do que isso, como último exemplo, eu vou falar aqui, seria o contra-exemplo, né? Eu sei que muita gente gosta, mas eu vou citar como contra-exemplo, eu não tenho nada contra, mas é uma questão, por exemplo, que eu quero começar com um exemplo e fechar com o mesmo exemplo. Como nós falamos dos girassóis de Van Gogh, que a gente não poderia analisar se a gente fosse olhar uma foto em preto e branco dele, ou seja, a gente teria que ver uma foto a cores, não apenas a descrição da foto e nem uma foto em preto e branco, porque estaria faltando alguma coisa. Existe uma canção que fala dos girassóis de Van Gogh, eu fiquei me questionando, né? Que é uma questão que se chama justamente Girassóis de Van Gogh, de Baco Exu do Blues. E eu vou fazer um questionamento a vocês. Te engravido toda noite, só para ver o sol nascer. Te engravido toda noite, só para ver o sol nascer. Não quero mais dormir do seu lado, prefiro ficar acordado, guardando o seu rosto pra lembrar de você, lembrar de você, lembrar de você. Você tem uma cara de quem vai foder minha vida. O seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Então só então. Você tem uma cara de quem vai foder minha vida. O seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Então só então. Na rua ouvindo essa piroque, ela dos no bairro como se fosse um choque. O tubarão do pobre, somos deles como girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Girassóis de Van Gogh. Girassóis de Van Gogh. Então, esse é o ponto em que eu gostaria de discutir com vocês. Porque
eu não conheço muito da obra de Baco Exu do Blues, né? Não é o meu estilo de som que eu gosto de ouvir, certo? E eu não sei até que ponto ele estaria sendo irônico ao dizer que somos livres. Literalmente ele diz isso na canção. Somos livres como os girassóis de Van Gogh. Porque os girassóis de Van Gogh estão sempre em vasos. Se tem uma coisa que os girassóis de Van Gogh não são, é livres. Certo? Então eu gostaria que vocês me respondessem se quando o Baco Exu do Blues diz somos livres como os girassóis de Van Gogh, ele está sendo irônico em relação ao fato de que os girassóis de Van Gogh ou estão livres, ou às vezes até mesmo mortos. Quando ele usa esse termo nessa letra, ele está claramente fazendo referência a uma imagem. E que imagem é essa? Certo? É uma coisa para vocês pensarem e me responderem. Porque é uma coisa que eu não saberia responder, porque eu não conheço muito bem o ideário de construções de imagens desse compositor em específico. Então, não sei se é simplesmente porque talvez ele possa dizer os girassóis de Van Gogh com uma imagem bonita, todo mundo conhece, todo mundo adora os girassóis de Van Gogh, mas se ele diz somos livres como os girassóis de Van Gogh, os girassóis de Van Gogh, na maior parte das vezes, fazem parte de naturezas mortas, ou seja, são girassóis em um vaso, né? 5 girassóis, 12 girassóis, ou mesmo, às vezes, girassóis mortos. É com isso que ele está lidando? É com essa ideia que ele está jogando? Então, tudo isso tem que ser considerado. Certo? Então, eu deixo aqui o meu tchau para vocês, já se vão 45 minutos dessa quase conversa, mas é uma exposição que eu queria fazer com vocês, então gostaria de sugerir a vocês que toda vez que vocês fossem ouvir uma canção, vocês pensem um pouquinho, por que eu gosto dessa música? Porque uma coisa importante que eu gostaria de dizer a vocês, nem toda música precisa obedecer a isso. Para a gente gostar de uma música, a gente não precisa que a música obedeça a isso, certo? A gente pode simplesmente gostar, né? A gente pode simplesmente gostar por questões estéticas mesmo, porque a gente se acostumou a ouvir um determinado som. Só que às vezes a gente não pode defender de certas coisas. Não é porque eu gosto que é bom. A gente tem direito, se deem a liberdade de gostar de coisas ruins, né? Eu cito como exemplo a banda que eu mais gosto no mundo, que são os Ramones. São músicos péssimos, né? Joey Ramone é um dos caras mais desafinados do mundo. E daí? Eu gosto, é divertido. Tem muita coisa excelente que eu não gosto, né? Mas a diferença é saber reconhecer quando uma coisa tem determinados critérios que podem ser avaliados enquanto critérios de qualidade em determinada acepção, e quando eu elimino alguns critérios, a coisa continua não tendo qualidade e eu continuo gostando. Não é mal nenhum, certo? Vamos aprender então um pouquinho também, essa é outra reflexão que eu deixo para vocês, aprender a dividir também um pouquinho essa diferença entre o eu gosto e o é bom. Para eu dizer é bom, eu tenho que especificar quais são os critérios para dizer que é bom. Quando eu digo eu gosto, eu estou contando simplesmente com as minhas referências emocionais e da minha história pessoal. Eu gosto é quase incontestável. É bom, apresente critérios. Eu pretendo fazer mais uma live enquanto esse tempo estiver correndo. Talvez depois eu volte de novo com isso. Semana que vem, muito provavelmente, a gente vai falar sobre... Eu quero conversar com vocês, porque não é uma aula, por favor, isso aqui não é uma aula. Isso aqui é uma exposição de ideias, tá? E eu quero falar um pouco com vocês na semana que vem sobre a narrativa na linguagem cinematográfica, certo? A análise literária, né, a partir da mídia visual. Como é que a gente pode fazer uma análise
com critérios de literatura através de algo que não nos foi contado por um livro, mas por um filme. Então, se vocês puderem também sugerir filmes para que talvez eu já tenha visto, mas talvez eu não tenha visto, que a gente possa discutir isso na próxima semana. Eu gostaria de ter um feedback de vocês, umas respostas de vocês, se vocês acham que esse formato tá legal. Então, até uma próxima, a gente vai se falando. Beijo do velho, de longe, com álcool gel, tá? Se cuidem, tá? Não saiam por aí à toa e a gente se vê, a gente fala. Beijão.